Depoimento da testemunha da parte requerida, senhor Antônio Souza Costa, é o nome do senhor, não é isso? Sim. Se puder falar um pouquinho mais alto, tá? Porque vai gravar para depois eles ouvirem também no DVD. O senhor é funcionário da prefeitura, do município? Sou. Qual o cargo que o senhor ocupa lá? Auxiliar de Serviços Gerais. Auxiliar de Serviços Gerais. O senhor trabalha em qual secretaria? De obras. De obras. Nesse dia do acidente aqui que aconteceu com o senhor Wellington, estava tendo um serviço lá na ponte, né? Era para fazer um serviço lá na ponte, né? Sim. O senhor estava lá no local? Tava. Estava participando dessa equipe? Tava trabalhando. Estava lá nessa equipe, né? O senhor conhece então essa testemunha que saiu daqui agora, o Solon? Conheço. Qual a função dele no dia lá? Era chefe de campo. Chefe de campo. Chefe de campo. Ok. E o Wellington também fazia parte da equipe? Elton? O Wellington, o Viola, Sim. fazia parte da equipe? É. Qual era a função dele no dia? Motorista. Motorista. Tá. Vocês foram lá para esse local para fazer o quê? Para arrumar a ponte. Arrumar a ponte. Chegaram a fazer algum serviço nela? Sim. Fizeram o quê no dia? Desmanchou e ponhou as pranchas em cima. E prancha nova ou as mesmas que já tinham? Ponhou as novas e um pouco de velha. De velha. Certo. Essa ponte, ela ficou interditada ou ela ficou livre para as pessoas passarem e usarem a ponte? Tinha 2 montes de terra, um de um lado e outro do outro. Para quê? Para não passar, né? Quem fez esse monte de terra? Foi o operador. Com a máquina? Sim. Isso nas cabeceiras da ponte? Nas cabeceiras. Tinha placa? Sabe se colocaram alguma placa nas cabeceiras da ponte, dizendo que estava interditada? Não. Não sabe dizer ou não tinha placa? Eu não sei dizer. Não sabe dizer. Mesmo com esse monte de terra aí na cabeceira da ponte, era para interditar a ponte total, assim não passa ninguém, ou carro pequeno, moto, poderia passar? Carro e moto estava passando. Estava passando. Não estava interditado para todo tipo de carro, não, de veículo, não. Era só pesado que não podia passar? Os pequenos podiam passar? Eu não sei se não podia, porque os pequenos estavam passando, né? Mesmo com esse monte de terra, dava para passar? Passava. Atrapalhava quem vinha na estrada, esses montes de terra, não? Se atrapalhava? Sim. Sim, ele via, né? De longe ele via um monte de terra. Era uma carrada de terra que tinha? Era uma conchada ali. Uma concha de... Isso é para servir meio como barreira para não passar na ponte, era isso? Sim. Tá. Mas os carros conseguiam desviar? Desviavam. Eu estou com um processo aqui, tem umas fotos, eu não vi isso aí. Eu vou abrir a foto aqui, vou mostrar aqui na página. Está na página 38 do processo. Onde que estavam essas carradas de terra aqui que eu não... Aqui, doutores, só para ver, é uma geral da ponte, tá certo? Onde que tinha essas carradas de terra? Estava antes. Se eu puder apontar aqui com a caneta. Estava bem antes. Antes aqui? Na curva, E lá do outro lado também tinha uma? Deixa eu ver se... Foi com essa máquina aqui que fizeram? Esse monte de terra? Eu não sei, quando eu cheguei já tinha um monte de terra. O senhor chegou que horas lá? Eram umas 3 horas da tarde. Ah, o senhor só chegou à tarde? Foi, à tarde. E tinha outra equipe lá desde cedo? Tinha, eles tinham de cedo. E o senhor foi lá, esse horário, por quê? Para ajudar a fazer. Para ver se terminar o serviço antes de acabar o dia? Ah, tá certo. Ok. O senhor conhecia o seu Wellington Viola? Sim, conhecia. Já tinha andado com ele sendo motorista do veículo? Já. Já? A gente trabalhava junto. Junto? Na mesma secretaria. Foi dito aqui que ele corria muito, que tinha reclamações contra ele, porque ele corria, até ele teria saído da Secretaria de Educação por conta disso. O senhor sabe alguma coisa com relação a isso? Não, mas esse dia que eu fui com ele estava correndo bastante. O senhor foi na hora que ele foi buscar umas pranchas e levar lá para o local, foi isso? De tarde. O senhor estava de passageiro nessa viagem? Sim. Que ligaram para ele, traz mais umas pranchas aí, não foi isso? Foi. Que inclusive foi dito aqui que quando ele chegou lá no local, ele deu umas freadas e teve até uma reclamação, porque sujou lá uns carros de poeira e não sei o que ele chegou meio rápido. Foi Foi nessa viagem que o senhor estava com ele? Nessa hora eu estava com ele. Ele estava correndo bem? Estava correndo bem. Além desse dia, o senhor andou com ele como passageiro outro dia? Andei. E sempre corria? Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Mas nem sempre é porque corria algumas vezes, é isso? Algumas vezes, às vezes corria, né? Mas era muito cuidadoso para carregar a máquina. Tá.
Ele andava bem devagarzinho. Nesse dia, vocês conversando ali, geralmente a gente vai conversando no carro, ele comentou com o senhor se tinha algum compromisso à noite, com o filho? Não, Não, comentou não nada. De lá ele teve que sair, parece ter um problema com a carreta, que não podia dar a volta e não podia passar na ponta, estava levando um sal. O senhor chegou a presenciar isso? Sim, eu estava lá. Chegou a ouvir a história lá? É, O que eu vi a aconteceu? história. O que aconteceu lá? A carreta ficou pro lado de cá, e aí ele tinha que levar o sal do outro lado, para 2 moradores do outro lado. E aí, não tinha outro caminho para a carreta aí? Tinha outras linhas. E ela conseguiria passar a carreta? Sim, Que disse que ela não passava lá porque não conseguia fazer o balão, que não sei. E é por isso que o prefeito mandou ele levar o sal? também, né? Também. Você acha que a carreta não passava lá nesse outro local? Tinha outra. Eu acho que não, né? Porque tava meio. A estrada tava ruim na época. Muito ruim, tava cheio de. Ele conhecia bem lá o local, Wellington. Conhecia. Sabia que estava com esses montes de areia, sabia que vocês tinham tirado as tábuas, botado as tábuas, sabia que a ponte não estava muito boa. As Sabia. tábuas, né? Sabia. Pelo que eu vi aqui, o problema da ponte não era a estrutura, né? Era só as tábuas. Estava. As tábuas. Parece que vocês desmontaram, viram que estava boa e tinha que trocar as tábuas que estavam meio quebradas. E é depois, também ia trocar umas. Como é que chama lá, meu Deus? Estaca. isso? Certo. Estaca. Mas para aguentar peso, ela aguentava? A estrutura dela? Para passar o caminhão dele, aguentava? O caminhão que ele estava dirigindo? Para passar o caminhão? Sim. Eu acho que não, porque ele rodeou, né? Cheio. Quando ele foi levar o sal carregado, ele não passou por cima dela. Não, passou não. Por quê? Porque não aguentava. Porque É ele isso ou não? pensou que não aguentava. Isso foi conversado lá, na hora? Sim, foi. Não passou lá porque não aguentaria com a carga de sal. Não aguentaria. Por isso que ele deu a volta. Uhum. E ele vazio, será que a ponta aguentava? Doutor, quer que eu fale? Não sei, porque não passava caminhão lá. Não estava passando. Não. Tá bom, doutor Ronaldo. Silêncio, eu vou dispensar as perguntas, haja visto que Vossa Excelência já as fez. Passar para mim. Doutora Júlia. Bom dia, Antônio, tudo bem? Antônio, você sabe me informar se lá no local dessa ponte tinha pragas? Tinha não. Tinha não, né? Tinha não. É porque também a outra testemunha aqui, o Solano, você conhece ele, né? Sim, conheço. Que ele era no dia lá, qual era a função dele? Chefe de campo. Ele relatou aqui que tinha um monte de terra, né, no local. O senhor também relatou que tinha um monte de terra. Tinha. Mas ele disse que estava liberado para carro pequeno e moto também passar e que também o caminhão passava. O senhor sabe me relatar sobre isso? Caminhão não sei se dava para passar, agora carro e moto passava. Passava. Então, um monte de terra não impedia. Não. Um monte de terra só estava ali para a reforma da ponte mesmo. E não para impedir a passagem. É também, isso? né? Para impedir a passagem de carro grande, pesado. Também. Sim. O senhor me disse que ele foi levar sal, né? Um Sal. produtor, né? Para o produtor. Esse sal fazia parte da função dele, da prefeitura? Era de função dele levar esse sal ou não? O prefeito mandou ele levar. Mandou, né? Mas não era função, então, né? Porque ele não trabalha com isso, né? Ficou da carreta levar, como a carreta não passou, mas não era função dele, né? Era particular, né? O sal. Era particular o sal. Era do produtor lá. É de um produtor. Sem mais perguntas. Pode ser. O senhor só assina nessa última linha.